E se um único momento de coragem mudasse tudo? Imagine um milionário frio que trata funcionários como objetos. Até o dia em que testemunha algo que abala suas fundações. Quando uma empregada doméstica se recusa a aceitar humilhações, um tapa no rosto da opressora desencadeia uma revolução silenciosa. De que lado você ficaria? E você? De onde está assistindo este vídeo? Da sua cidade? Consegue imaginar mundos tão diferentes colidindo? Esta história vai te fazer repensar o poder da dignidade humana. Se inscreva no canal, deixe seu like e acompanhe esta jornada de transformação que vai tocar seu coração. Eric Almeida ajustou a gravata de seda italiana diante do espelho de cristal veneziano que ocupava uma parede inteira de seu closet. Seus dedos, acostumados a assinar contratos multimilionários, moviam-se com precisão metódica, enquanto seus olhos azul-acinzentados examinavam o reflexo sem realmente vê-lo. Aos 35 anos, o empresário havia construído um império no mercado imobiliário de luxo que lhe permitia viver em uma mansão de 2.000 metros quadrados no Jardim Europa, o coração da elite paulistana. Senhor Almeida, o café da manhã está servido. A voz feminina que vinha do intercomunicador era apenas mais um ruído de fundo em sua vida. Eric não respondeu. Não precisava. Em seu mundo, os funcionários eram engrenagens silenciosas de uma máquina perfeitamente azeitada, existindo apenas para garantir seu conforto. Desceu a escadaria de mármore, seus sapatos italianos ecoando no silêncio opulento da mansão. Na sala de jantar, uma mesa para 12 pessoas exibia apenas um lugar preparado, com porcelana inglesa, talheres de prata e um arranjo de flores frescas que seria substituído antes do almoço. Maria, a cozinheira de 60 anos que trabalhava para ele há uma década, colocou uma xícara de café preparado com grãos importados da Etiópia à sua frente. Seus olhos se encontraram por um breve segundo. Os dela calorosos e maternais, os dele vazios de qualquer reconhecimento verdadeiro. Obrigado, murmurou automaticamente, sem realmente vê-la. Enquanto abria o tablet para revisar as cotações da bolsa, Eric mal percebeu quando Maria se afastou. Para ele, os funcionários eram como móveis, úteis, necessários, mas descartáveis e intercambiáveis. Este era o mundo que conhecia, o mundo onde sua palavra valia milhões, e seu tempo era cronometrado em intervalos de compromissos de alto calibre. O celular vibrou, a foto de Patrícia Fontana iluminando a tela. Sua namorada de 3 anos, uma socialite de 38 anos, herdeira de uma fortuna no setor farmacêutico, estava ligando pela 3ª vez naquela manhã. Pat, estou ocupado, respondeu secamente. Querido, esqueceu nosso almoço com os Mendonça. É hoje ao meio-dia no Fazano. A voz de Patrícia tinha aquela qualidade musical estudada, o tom de quem foi educada para encantar em coquetéis e jantares beneficentes. Claro que não esqueci. A mentira fluiu facilmente. Nos vemos lá. Desligou antes que ela pudesse responder e fez uma anotação mental para que seu assistente reorganizasse sua agenda. Patrícia era conveniente, bonita, socialmente impecável e, mais importante, do mesmo círculo. Não havia amor genuíno, mas havia conveniência e compatibilidade social, o que em seu mundo era o suficiente. Naquela manhã fria de março, enquanto observava o jardim impecável através da janela panorâmica, Eric não poderia imaginar que, em poucos dias, as fundações cuidadosamente construídas de sua existência seriam irrevogavelmente abaladas, não por uma crise financeira ou um escândalo corporativo, mas por algo muito mais básico e profundamente humano que ele havia esquecido que existia. A dignidade de uma mulher que se recusaria a ser invisível. Seu celular vibrou novamente. Desta vez, era uma mensagem de seu sócio principal, alertando sobre uma oportunidade imperdível de aquisição. Eric sorriu, o único sorriso genuíno daquela manhã. Os negócios. Isso sim ele entendia perfeitamente. Pessoas eram complicadas, imprevisíveis, decepcionantes. Números, por outro lado, nunca mentiam. Se ao menos pudesse prever que muito em breve seriam justamente as pessoas, aquelas que ele mal notava, que transformariam completamente sua vida. O alarme tocou às 4h30 da manhã no pequeno apartamento de 2 cômodos em Itaquera, na periferia leste de São Paulo. Vanessa Silva desligou-o rapidamente para não acordar Sofia,
que dormia encolhida, sob um cobertor colorido de unicórnios na cama de casal que dividiam. Por um momento, permitiu-se observar o rosto angelical da filha de 5 anos, seus cílios longos projetando pequenas sombras sobre as bochechas macias. Mais 5 minutos, sussurrou para si mesma, acariciando os cabelos cacheados de Sofia. Aqueles momentos quietos antes do amanhecer eram sagrados, os únicos em que Vanessa podia simplesmente ser mãe, sem a pressão constante das contas a pagar e das preocupações que carregava, sozinha desde que o pai de Sofia decidira que não estava pronto para ser pai, e desapareceu antes mesmo do nascimento da menina. Com relutância, levantou-se e dirigiu-se ao pequeno banheiro. No espelho, examinou o rosto jovem de 26 anos marcado pelo cansaço. Seus olhos castanhos, que um dia brilhavam com o entusiasmo de uma estudante de pedagogia cheia de sonhos, agora carregavam uma determinação silenciosa. Não era o plano que tinha para sua vida. Trabalhar como empregada doméstica na mansão dos Almeida, mas era temporário. Repetia isso como um mantra todas as manhãs. Só mais alguns meses, murmurou enquanto prendia os cabelos num coque simples, até terminar a especialização. O diploma de pedagogia havia ficado em segundo plano quando descobriu a gravidez no penúltimo ano da faculdade. Conseguiu terminar o curso, mas o sonho de trabalhar como coordenadora pedagógica teve que ser adiado. Agora, fazendo um curso noturno de especialização em educação infantil, Vanessa equilibrava-se entre ser mãe solo, estudante e funcionária na casa de um dos homens mais ricos de São Paulo. Preparou o café da manhã de Sofia e o lanche que a menina levaria para a escola. Dona Zilda, a vizinha aposentada que cuidava da pequena durante o dia, chegaria às 6h para levá-la à escola municipal. Vanessa deixou bilhetinhos carinhosos no lancheira, pequenos desenhos e frases de incentivo que mantinham a conexão entre elas durante as longas horas separadas. Mamãe? A voz sonolenta de Sofia veio da cama. Já tá na hora? Ainda não, meu amor. Vanessa sentou-se na beirada da cama. Você pode dormir mais um pouquinho. A dona Zilda só chega daqui a pouco. Sofia esfregou os olhinhos e, mesmo sonolenta, abriu um sorriso radiante que iluminava o pequeno apartamento mais que o sol nascente que começava a entrar pela janela. Você vai trazer uma história hoje? Da biblioteca do homem rico? Vanessa sorriu. Havia começado a emprestar livros da extensa biblioteca do Sr. Almeida para ler para Sofia, livros que jamais poderia comprar com seu salário. Sabia que não deveria, mas a sede de conhecimento da filha e o fato de que aqueles livros provavelmente jamais seriam abertos pelo dono a fizeram criar essa pequena transgressão. Vou tentar, meu amor. Agora dorme mais um pouquinho, está bem? Quando Sofia voltou a adormecer, Vanessa terminou de se arrumar e pegou sua mochila com os livros da faculdade que estudaria no ônibus durante o trajeto de volta à noite. Antes de sair, ajoelhou-se ao lado da cama e sussurrou no ouvido da filha: A mamãe te ama mais que tudo nesse mundo. Tudo o que eu faço é por você. Fechou a porta silenciosamente e enfrentou a escuridão que ainda cobria a cidade. Pela frente, uma jornada de 2 horas em transporte público até chegar ao Jardim Europa, onde passaria o dia limpando uma casa maior que o quarteirão inteiro onde morava. O contraste não poderia ser mais gritante. Enquanto Eric Almeida dormia em lençóis egípcios de 2.000 fios, Vanessa já cruzava a cidade para garantir que tudo estivesse impecável quando ele finalmente se dignasse a levantar. O restaurante Fasano brilhava com sua elegância discreta. Mesas perfeitamente arranjadas, garçons que se moviam como sombras atentas e uma clientela que representava o topo da pirâmide social paulistana. Em uma das mesas centrais, Patrícia Fontana tamborilava as unhas perfeitamente manicuradas na taça de cristal, consultando o Cartier em seu pulso delgado pela 3ª vez em 5 minutos. Ele sempre faz isso, murmurou para sua acompanhante, Débora Mendonça, esposa de um dos principais investidores do conglomerado de Eric. Acha que o mundo gira ao seu redor. Débora sorriu complacente, ajustando as pérolas em seu pescoço. Todos eles são assim, querida. Homens de poder. O Eduardo é igual. Patrícia forçou um sorriso, mas seus olhos verdes permaneceram frios. A verdade
é que a impontualidade de Eric era apenas a ponta do iceberg de irritações acumuladas durante 3 anos de relacionamento. Não que ela estivesse apaixonada. O conceito de amor romântico havia sido substituído há muito pelo de aliança, estratégica em seu vocabulário emocional. Finalmente, disse ao avistar Eric atravessando o salão, cumprimentando conhecidos com aquela confiança que apenas bilhões no banco podem proporcionar. Senhoras, Eric inclinou-se para beijar o rosto de Débora e depois depositou um beijo rápido nos lábios de Patrícia. Desculpem o atraso. A reunião com os investidores árabes se estendeu. Imaginei, respondeu Patrícia, seu tom de voz equilibrando-se entre a doçura social e a acidez genuína. O almoço transcorreu como uma coreografia bem ensaiada. Conversas sobre o mercado imobiliário, comentários sobre o recente leilão de arte, fofocas seletivas sobre conhecidos comuns, tudo regado a vinho francês e interrompido ocasionalmente por Eric, atendendo chamadas urgentes. E como está a organização do seu evento beneficente? Patrícia? Perguntou Débora enquanto os homens discutiam um potencial investimento. Perfeita, como sempre, respondeu Patrícia ajustando a pulseira Bulgari. O leilão deste ano deve arrecadar o dobro do ano passado para as crianças. Como é mesmo o nome? Crianças carentes, ofereceu Débora com um sorriso complacente. Isso, Patrícia acenou com desdém. O importante é que todos os principais nomes da sociedade estarão lá. Consegui até mesmo que a filha da ministra confirmasse presença. O que Patrícia não mencionou foi que mal sabia o nome da instituição, que seu evento supostamente beneficiaria. Para ela, a caridade era apenas outro acessório social, como um vestido de grife ou um namorado milionário. Mais tarde, no carro a caminho da mansão de Eric, Patrícia observava o perfil do namorado, enquanto ele falava ao telefone. Aos 38 anos, ela havia aperfeiçoado a arte de ser a companheira ideal para homens poderosos. Sabia quando falar e quando se calar, como brilhar em eventos sociais sem ofuscar o parceiro e como administrar uma casa para impressionar convidados importantes. Precisamos conversar sobre a equipe doméstica, disse ela quando Eric finalmente desligou. Aquela garota nova, a Vanessa, está sendo problemática. Eric franziu o senho tentando lembrar de quem Patrícia estava falando. A que cuida da limpeza. O que houve? Encontrei-a mexendo na sua biblioteca ontem. Disse que estava apenas limpando, mas peguei-a folheando seus livros. Eric deu de ombros, visivelmente desinteressado. Contanto que limpe direito e não roube nada, não me importo. Patrícia estreitou os olhos, contrariada com a resposta. Desde que assumira o papel não oficial de supervisora da mansão, fazia questão de manter os funcionários sob rédea curta, especialmente Vanessa, cuja juventude, beleza simples e educação superior à média, a incomodavam profundamente. Você é confiante demais. Eric, pessoas como ela estão sempre procurando uma oportunidade de tirar vantagem. Pessoas como ela. Eric ergueu uma sobrancelha, mais por tédio do que por discordância. Você sabe, gente simples com necessidades. Tenho certeza que ela está de olho em algo mais do que apenas um salário. Eric suspirou, cansado demais para discutir. Em sua mente, os funcionários domésticos eram como aplicativos em segundo plano em um celular. Deveriam funcionar sem exigir atenção. Patrícia, por outro lado, via neles uma ameaça constante à sua posição, especialmente nas mulheres jovens que cruzavam o caminho de Eric. Faça como preferir. Você quem cuida disso, respondeu, voltando sua atenção para o celular. Patrícia sorriu satisfeita. Era exatamente a resposta que queria. Carta branca para cuidar da situação Vanessa à sua maneira. Pouco sabia ela que suas ações nos próximos dias desencadeariam uma sequência de eventos que nenhum de seus cálculos sociais poderia prever. O jardim da mansão. Almeida resplandecia sob o sol matinal, enquanto José Oliveira, 72 anos de experiência, gravados em cada ruga de seu rosto moreno, podava meticulosamente as roseiras importadas. Suas mãos, calejadas por décadas de trabalho com a terra, moviam-se com a precisão de um cirurgião, apesar da artrite que começava a se manifestar nos dias mais frios. Essas aqui vão ficar lindas pro evento da semana que vem, murmurou para si mesmo, observando os botões que em breve desabrochariam
em um espetáculo de cores. José trabalhava para a família Almeida há quase 20 anos, desde antes de Eric assumir os negócios após a morte do pai. Tinha visto o menino mimado tornar-se um homem poderoso, e as mudanças não haviam sido apenas de estatura e posição social. O jovem Eric, que um dia se sentou ao seu lado para aprender sobre plantas, havia se transformado em alguém que mal o reconhecia nos corredores da mansão. Bom dia. José! A voz calorosa de Maria interrompeu seus pensamentos. A cozinheira atravessava o jardim com uma bandeja contendo café e pão de queijo recém-saídos do forno. Maria do céu, você vai me matar do coração de tanta bondade, respondeu José, tirando as luvas de jardinagem e aceitando a xícara fumegante com um sorriso agradecido. Os dois sentaram-se em um banco discreto, parcialmente escondido por um caramanchão de jasmins. Era seu pequeno ritual matinal, alguns minutos roubados antes que a mansão despertasse completamente e as demandas do dia começassem. Como está o joelho hoje? Perguntou Maria, notando a leve careta de José ao sentar-se. Igual à minha idade, reclamando bastante, brincou o jardineiro. Mas não diga à patroa. Ela está procurando motivos para substituir todos nós por gente mais jovem. Ambos sabiam que patroa se referia a Patrícia, não a Eric. Embora não fosse oficialmente dona da casa, a namorada do patrão havia assumido o controle da gestão doméstica com uma autoridade que ninguém ousava questionar abertamente. Ouvi dizer que ontem ela deu uma bronca na menina nova. A Vanessa, comentou José baixando a voz apesar de estarem sozinhos. Maria suspirou, seus olhos maternais nublados de preocupação. Aquela moça não merece isso. Está estudando, sabe? Tem uma filhinha pequena. Só está aqui até conseguir um emprego melhor na área dela. Pedagogia, não é? Inteligente demais para o gosto da dona Patrícia, observou José. E bonita também, o que não ajuda. Um silêncio compreensivo pairou entre eles. Ambos haviam testemunhado ao longo dos anos o tratamento que Patrícia dispensava a funcionárias jovens e atraentes. A rotatividade era alta, com desculpas sempre prontas para justificar demissões. A coitada da Vanessa chegou às 5 da manhã hoje para adiantar o serviço e poder sair a tempo de buscar a filha na escola, disse Maria, guardando as xícaras vazias na bandeja. Esse mundo não é justo, José. O jardineiro assentiu, levantando-se com um gemido discreto. Nunca foi. Maria, gente como nós só sobrevive aprendendo a se curvar sem quebrar. Na cozinha, Maria encontrou Vanessa já trabalhando, limpando os armários de cristal com um cuidado meticuloso. A jovem tinha olheiras visíveis sob os olhos castanhos, mas sorriu ao ver a cozinheira. Bom dia, dona Maria. O café está delicioso hoje. Você já tomou café, menina? São quase 8 horas. Vanessa fez um gesto vago. Tomei um café em casa antes de sair. Não se preocupe. Maria balançou a cabeça, desapontada. Senta aí. Vou te servir alguma coisa decente. Relutante, Vanessa obedeceu. Em seus quase 3 meses trabalhando na mansão, Maria havia se tornado uma presença reconfortante, uma aliada silenciosa que oferecia pequenos gestos de humanidade em um ambiente onde ela frequentemente se sentia invisível. A dona Patrícia deve chegar por volta das 10, comentou Maria colocando um prato com ovos, pão e frutas diante da jovem. Ela mencionou algo sobre supervisionar a limpeza do salão principal para um evento. Vanessa sentiu um aperto no estômago que nada tinha a ver com fome. Os dias em que Patrícia supervisionava eram os piores. Nada estava bom o suficiente. Nenhum esforço era reconhecido, que as críticas vinham carregadas de um desdém que ia além da relação empregador-funcionário. Vou terminar isso rápido e começar no salão então, disse Vanessa, forçando-se a comer apesar da ansiedade. Maria apertou gentilmente seu ombro. Não deixe que ela te diminua, menina. Você vale mais do que o que ela diz. As palavras pairaram no ar como uma profecia, embora nenhuma das duas pudesse imaginar como seriam postas à prova nos dias seguintes. Do lado de fora, José voltou ao trabalho, suas mãos experientes moldando a natureza para criar beleza em uma casa onde a verdadeira beleza humana, a compaixão, o respeito, a dignidade, havia se tornado artigo raro. Assim como suas rosas precisavam de cuidados constantes para florescer, ele sabia que a humanidade também precisa ser cultivada. E na mansão Almeida,
Esse jardim estava perigosamente negligenciado. 3 dias depois, a tensão na mansão Almeida era palpável. A preparação para o jantar beneficente que Patrícia organizaria no fim de semana havia transformado a casa em um campo minado emocional. Funcionários extras foram contratados, fornecedores entravam e saíam a todo momento. E no centro desse furacão, Patrícia Fontana comandava tudo com a rigidez de um general e o temperamento de uma diva contrariada. "Isso está completamente errado", vociferou ela, apontando para o arranjo floral monumental que acabara de ser entregue. "Eu especifiquei orquídeas brancas com detalhes em dourado, não essa mistura vulgar." A florista, uma mulher de meia idade acostumada a clientes exigentes, manteve a compostura profissional. "Senhora Fontana, conforme conversamos, orquídeas douradas são extremamente raras nesta época do ano. Estas são as melhores que conseguimos importar da Tailândia. Não me interessa se você teve que buscá-las em Marte. Não era isso que eu queria." Patrícia passou a mão pelos cabelos perfeitamente arrumados. "Eric está pagando uma fortuna por este evento. É para impressionar o ministro, entende?" Impressionar. Do outro lado do salão, Vanessa limpava discretamente as prateleiras da cristaleira antiga, tentando tornar-se invisível. Nos últimos dias, havia se tornado o alvo preferencial da frustração de Patrícia, desde críticas sobre a maneira como passava as toalhas de mesa até acusações veladas de estar movendo objetos de lugar. Maria apareceu na porta do salão, lançando um olhar preocupado para Vanessa, antes de se dirigir a Patrícia. "Com licença, senhora. Os fornecedores da champanhe chegaram e precisam de orientação sobre onde armazenar as caixas." "Meu Deus, eu preciso pensar em tudo?" Patrícia revirou os olhos. "Vanessa, venha terminar isso depois. Preciso que você ajude a carregar as caixas para a adega agora." Vanessa hesitou, o pano de limpeza ainda na mão. "Senhora, as caixas de champanhe são muito pesadas. O José disse que chamaria alguns rapazes para..." "Eu pedi sua opinião", interrompeu Patrícia, sua voz cortante como lâmina. "José está ocupado com a instalação das tendas no jardim. Os rapazes da entrega podem ajudar, mas alguém precisa mostrar onde guardar, e você é a única desocupada aqui." "Eu posso mostrar o caminho", ofereceu Maria. "A Vanessa está terminando a cristaleira, que a senhora pediu para hoje." O olhar que Patrícia lançou para a cozinheira fez a temperatura do ambiente cair vários graus. "Interessante. Como todos vocês parecem saber melhor que eu como administrar esta casa." Seu tom era perigosamente suave. "A última vez que verifiquei, quem assina seus contra-cheques é o Eric, não a Maria ou a Vanessa." Um silêncio tenso tomou conta do salão. Até a florista encontrou uma desculpa para se retirar discretamente. "Senhora Fontana", Vanessa falou finalmente, colocando o pano de limpeza sobre a mesa, "eu termino a cristaleira assim que voltar da adega." "Isso mesmo", sorriu Patrícia, seu sorriso não alcançando os olhos. "E lembre-se de usar luvas. Odeio ver marcas de dedos nos cristais, especialmente dedos que passaram a noite limpando outros lugares." O comentário carregado de desprezo fez as bochechas de Vanessa queimarem. Maria abriu a boca para dizer algo, mas um olhar suplicante de Vanessa a deteve. Não valia a pena. Não agora. Nos dias que se seguiram, a tensão apenas aumentou. Pequenos incidentes se acumulavam como gotas antes de uma tempestade. Um vaso acidentalmente quebrado próximo a onde Vanessa trabalhava. Comentários cada vez mais humilhantes sobre sua aparência, seu bairro, até mesmo insinuações sobre como uma mãe solteira conseguira o emprego. Enquanto isso, Eric permanecia alheio aos dramas domésticos, mergulhado em negociações para a aquisição de um complexo residencial de luxo. Suas aparições na mansão eram breves, geralmente tarde da noite, quando a maioria dos funcionários já havia partido. Na quinta-feira à noite, véspera do grande evento, Vanessa encontrou Maria na cozinha após todos saírem. A cozinheira preparava massas para o dia seguinte. Suas mãos experientes trabalhando a farinha, com uma precisão que vinha de décadas de prática. "Não aguento mais, Dona Maria", confessou Vanessa, sua voz trêmula. "Se não fosse pela Sofia..." Maria limpou as mãos no avental e abraçou a jovem. "Eu sei, minha filha, mas você é forte, mais forte que aquela mulher."
Às vezes tenho vontade de enfrentá-la, de dizer tudo o que penso, mas tenho medo de perder o emprego. O que seria de nós? As contas da faculdade, o aluguel. O medo é o que mantém pessoas como ela no poder, suspirou Maria. Mas lembre-se, dignidade não tem preço. Há momentos na vida em que precisamos decidir o que vale mais. Vanessa assentiu, enxugando uma lágrima teimosa. Amanhã será um dia difícil, não é? Vai ser um circo, concordou Maria. Mas circos também acabam. E depois que as luzes se apagam, o que resta é quem realmente somos por dentro. Naquela noite, ao chegar em casa e encontrar Sofia já dormindo, Vanessa ficou observando a filha por longos minutos. No peito sentia crescer algo além do cansaço e da humilhação. Uma determinação silenciosa, uma chama pequena, mas persistente, que recusava ser apagada. Por você, sussurrou, beijando a testa da filha. Por nós duas. Ela não sabia ainda, mas o dia seguinte traria uma tempestade que mudaria não apenas sua vida, mas a de todos na mansão Almeida. Às vezes, é necessário apenas uma faísca para incendiar estruturas inteiras que pareciam inabaláveis. O dia do evento amanheceu com uma chuva fina e persistente, o que elevou a tensão na mansão a níveis estratosféricos. Patrícia circulava pelos ambientes como um tornado, distribuindo ordens contraditórias e reprimendas a qualquer um que cruzasse seu caminho. As tendas no jardim precisaram ser reforçadas, a decoração externa adaptada e o cronograma inteiro refeito em tempo recorde. É uma conspiração, lamentou-se ela dramaticamente ao telefone com Eric, que estava preso em uma reunião no centro financeiro da cidade. O universo está conspirando contra mim. Tenho certeza que você vai resolver tudo, Pat, respondeu Eric mecanicamente, enquanto revisava documentos. Estarei em casa às 3 para me arrumar. A chuva parou por volta do meio-dia, deixando para trás um céu lavado de um azul intenso e um jardim resplandecente sob a luz solar. José trabalhava incansavelmente para restaurar a perfeição das áreas externas, enquanto dentro da mansão, uma sinfonia caótica de preparativos continuava. Vanessa havia chegado excepcionalmente cedo, às 4 da manhã, determinada a adiantar suas tarefas para poder sair um pouco mais cedo. Sofia teria uma apresentação na escola às 6 da tarde, um pequeno papel na peça de fim de trimestre. E Vanessa havia prometido estar lá. Você já arrumou os quartos de hóspedes? A voz de Patrícia surgiu repentinamente atrás dela, fazendo Vanessa quase derrubar o vaso que estava posicionando. Sim, senhora. Todos os 5 quartos estão prontos conforme suas instruções. Patrícia aproximou-se, examinando criticamente o trabalho. Estava impecável, é claro. Mas admitir isso não fazia parte de seu repertório. Os travesseiros do quarto azul estão com as fronhas erradas. Eu especifiquei as de cetim para aquele quarto. O ministro e a esposa podem querer descansar depois do jantar. Vanessa manteve a expressão neutra, apesar da certeza de ter seguido todas as instruções à risca. Vou verificar isso imediatamente. Senhora, e depois preciso que você ajude a carregar os sacos de lixo para fora. A equipe de limpeza externa deixou tudo acumulado nos fundos. Isso fez Vanessa hesitar. Senhora Fontana, sobre hoje, eu precisaria sair um pouco mais cedo. Minha filha tem uma apresentação na escola e... Apresentação? Patrícia interrompeu, erguendo uma sobrancelha perfeitamente delineada. Quão conveniente. Justo hoje, o dia mais importante para o Eric neste semestre. Eu pedi autorização ao Sr. Almeida na semana passada. Ele disse que não haveria problema desde que minhas tarefas estivessem concluídas. E eu cheguei mais cedo para garantir que... O Eric não faz ideia do trabalho que dá a organizar algo deste porte, cortou Patrícia novamente. Ele pode ter concordado sem pensar, mas eu sou quem realmente sabe o que precisa ser feito aqui. E hoje precisamos de todos até o fim. O coração de Vanessa afundou, mas ela ainda tentou. É apenas 1 hora mais cedo. Posso voltar depois se for necessário. Que parte do até o fim você não entendeu? A voz de Patrícia adquiriu aquele tom gelado que todos na mansão haviam aprendido a temer. Se o seu emprego aqui não é importante o suficiente, talvez devêssemos reconsiderar sua posição. A ameaça pairou no ar como uma nuvem tóxica. Vanessa sentiu o rosto queimar com uma mistura de humilhação e raiva contida. A imagem de Sofia, pequena e radiante em seu figurino de florzinha, esperando em vão por uma mãe que não apareceria, fez seu peito apertar dolorosamente. Sim, senhora.
respondeu finalmente, sua voz pouco mais que um sussurro. Ótimo. Agora os sacos de lixo estão na área de serviço. Quando Patrícia se afastou, Maria, que testemunhara a cena da porta da cozinha, aproximou-se com um olhar compassivo. Eu posso ligar para a escola, ofereceu em voz baixa. Explicar a situação. Talvez eles possam gravar a apresentação para você. Vanessa assentiu, uma lágrima solitária escorrendo por sua face. Maria apertou gentilmente seu ombro antes de voltar para a cozinha, onde dezenas de canapés ainda aguardavam preparação. Na área de serviço, 5 enormes sacos de lixo aguardavam transporte para a lixeira externa, localizada próxima ao portão dos fundos da propriedade. Vanessa começou a arrastá-los um por um, seu corpo pequeno lutando contra o peso. José, vendo-a da extremidade do jardim, tentou se aproximar para ajudar, mas foi interceptado por Patrícia, que o redirecionou para resolver um problema urgente com a iluminação externa. Era quase 3 da tarde quando Eric chegou, encontrando a mansão transformada. O saguão de entrada estava decorado com orquídeas e cristais que refletiam a luz natural, criando prismas coloridos nas paredes de mármore. Garçons contratados para o evento já circulavam em ensaio geral, e uma pequena orquestra de cordas afinava instrumentos no espaço designado. Impressionante. Como sempre, comentou ele para Patrícia, que veio recebê-lo com um beijo calculado. Não foi fácil, especialmente com a chuva e a incompetência da equipe, respondeu ela enlaçando seu braço. Mas tudo estará perfeito, prometo. Foi então que Eric notou Vanessa no jardim. Ela arrastava um pesado saco de lixo pelo caminho de pedras, seu rosto corado pelo esforço, o uniforme já manchado de suor. Por um breve momento, algo parecido com desconforto cruzou sua consciência. Uma espécie de reconhecimento fugaz da disparidade entre seu mundo e o dela. Mas o momento passou tão rapidamente quanto veio. Por que ela está carregando isso sozinha? Não temos funcionários para isso? Patrícia deu de ombros com elegante desdém. Ela insistiu em cuidar disso, algo sobre provar sua dedicação depois de tentar sair mais cedo hoje. Francamente, a atitude dela tem deixado muito a desejar ultimamente. Eric assentiu distraidamente, já verificando mensagens em seu celular. A imagem de Vanessa lutando com o saco de lixo desvaneceu-se rapidamente de sua consciência, substituída por pensamentos sobre o discurso que faria mais tarde para os potenciais investidores. Ele não percebeu quando Patrícia se afastou na direção do jardim, nem ouviu o que estava prestes a acontecer. Distraído, subiu as escadas rumo ao seu quarto para se preparar para a noite. Completamente alheio ao fato de que, em minutos, seria testemunha de um momento que mudaria irrevogavelmente o curso de várias vidas, inclusive a sua. O sol da tarde criava sombras alongadas no jardim quando Eric desceu novamente, vestido com um roupão e seda antes de trocar-se para o evento. Pretendia verificar alguns detalhes finais da decoração externa quando ouviu vozes alteradas vindo da lateral da casa. Movido mais por curiosidade do que por preocupação, aproximou-se silenciosamente, detendo-se atrás de uma das colunas ornamentais do pátio. A cena que presenciou ficaria gravada em sua memória para sempre. Vanessa estava parada próxima à lixeira externa, seu rosto manchado de lágrimas contidas e suor. Patrícia, em toda sua elegância intimidadora, apontava um dedo acusador para um dos sacos de lixo que havia se rompido, espalhando resíduos pelo caminho pavimentado. Olhe essa sujeira. O que os convidados vão pensar se virem isso? A voz de Patrícia era cortante. É por isso que pessoas como você nunca progridem na vida. Falta competência até para carregar lixo corretamente. José e Maria observavam a cena de uma distância cautelosa. O jardineiro tinha os punhos cerrados, enquanto a cozinheira murmurava uma prece silenciosa. Outros funcionários haviam parado suas atividades, criando um círculo de testemunhas silenciosas para a humilhação pública. Me desculpe, senhora Fontana. A voz de Vanessa tremia, mas mantinha uma dignidade surpreendente. Vou limpar tudo imediatamente. Desculpas não consertam incompetência. Patrícia elevou ainda mais a voz. Sabe por que você limpa o lixo dos outros? Porque é o que pessoas como você merecem. Sem educação, sem classe, sem futuro. O que você pensou?
Que trabalhando aqui algum príncipe encantado notaria você. Cada palavra era uma chicotada pública. Vanessa mantinha os olhos baixos, mas seu corpo inteiro tremia. Não de medo, Eric percebeu com surpresa, mas de algo mais profundo e perigoso. Dignidade ferida. Você deveria agradecer por termos piedade de contratar alguém como você. Uma mãe solteira sem qualificações reais. Patrícia continuou impiedosa. Agora pegue isso com as mãos se for preciso e limpe até que não reste nenhum vestígio. E pode esquecer aquela história de sair mais cedo. Na verdade, você ficará até depois que o último convidado sair, para compensar por essa incompetência. Foi nesse momento que aconteceu. Uma transformação sutil, mas inconfundível no semblante de Vanessa, como se algo fundamental se quebrasse e, ao mesmo tempo, algo novo emergisse dos escombros. Ela ergueu lentamente o olhar, encarando Patrícia diretamente pela primeira vez. Não, disse simplesmente. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Patrícia piscou momentaneamente desorientada pela inesperada resistência. O que você disse? Eu disse não, repetiu Vanessa, sua voz ganhando força a cada palavra. Já não vou mais aceitar ser tratada assim. Patrícia soltou uma risada incrédula. Você está bêbada ou simplesmente enlouqueceu? Quem você pensa que é? Sou Vanessa Silva, respondeu ela endireitando os ombros. Tenho 26 anos. Sou pedagoga formada, mãe de uma menina incrível. E sou um ser humano. Não sou lixo. Não sou menos que você ou qualquer pessoa aqui. Os olhos de Patrícia se arregalaram com a audácia. Você está demitida. Agora. Ótimo. Vanessa deixou escapar uma lágrima solitária, mas sua voz não vacilou. Prefiro a dignidade do desemprego à humilhação deste emprego. Com um movimento deliberado, ela desatou o avental do uniforme e o deixou cair no chão. Então, num gesto que ninguém poderia ter previsto, caminhou até ficar frente a frente com Patrícia e disse, em voz clara o suficiente para todos ouvirem: pessoas como você, Patrícia, que tratam os outros como objetos descartáveis, são as verdadeiras pobres neste mundo. Toda a sua riqueza não pode comprar o que você mais precisa: humanidade. O tapa veio rápido e inesperado. O som da mão de Patrícia colidindo com o rosto de Vanessa ecoou pelo jardim silencioso. Houve suspiros abafados dos espectadores. José deu um passo à frente, mas deteve-se ao perceber uma figura emergindo das sombras. Eric Almeida, descalço e ainda em seu roupão de seda, caminhava calmamente em direção ao epicentro da tempestade. Seu rosto, normalmente inexpressivo em questões domésticas, exibia algo raro, uma emoção genuína, choque misturado com uma crescente compreensão. O que está acontecendo aqui? Perguntou sua voz calma, mas carregada de autoridade. Patrícia virou-se, já compondo uma narrativa em sua mente. Eric, querido, essa empregada estava sendo insolente e... Eu vi tudo, interrompeu ele, seus olhos frios como o mármore das escadarias de sua mansão. Do começo. O sangue fugiu do rosto perfeitamente maquiado de Patrícia. Então você entende que eu tive que pôr essa mulher no lugar dela. Ela estava defendendo sua dignidade, completou Eric para surpresa de todos. Então, virando-se para Vanessa, cujo rosto ainda mostrava a marca vermelha do tapa, ele fez algo que ninguém na mansão jamais havia presenciado. Inclinou levemente a cabeça, num gesto de respeito. Senhorita Silva, peço desculpas pelo tratamento inaceitável que você recebeu em minha casa. Um silêncio atônito tomou conta do jardim. Patrícia abriu e fechou a boca várias vezes, incapaz de processar o que estava acontecendo. Eric, você enlouqueceu? Ela é apenas um ser humano. Ele a interrompeu novamente, sua voz carregando uma autoridade que não admitia contestação. Algo que, aparentemente, eu me esqueci de como reconhecer adequadamente. E algo que você, Patrícia, parece incapaz de compreender completamente. Virando-se para o grupo de funcionários atônitos, ele continuou. O evento desta noite está cancelado. Enviarei comunicados pessoais a todos os convidados. Cancelado, Patrícia quase gritou. Você não pode estar falando sério. O ministro, os investidores... Podem esperar, respondeu Eric com uma finalidade impressionante. Algumas coisas são mais importantes do que negócios. Percebi isso agora. Então, dirigindo-se a Vanessa, que permanecia imóvel,
Lutando para compreender a reviravolta surreal dos acontecimentos, ele disse: Senhorita Silva, se ainda não é tarde demais, acredito que você tem uma apresentação escolar para assistir. O pequeno auditório da Escola Municipal Professora Carolina Soares vibrava com a energia de crianças animadas e pais orgulhosos. No palco improvisado, uma turma de crianças de 5 anos representava A Primavera e Suas Flores, um espetáculo simples, mas encantador, com figurinos feitos de papel crepom e sorrisos genuínos. Na terceira fila, Vanessa observava com olhos marejados sua filha, Sofia, que interpretava uma pequena Margarida. A menina procurava ansiosamente o rosto da mãe na plateia, seu sorriso iluminando-se ao encontrá-la. Ao lado de Vanessa, surpreendentemente, estava Eric Almeida, deslocado em seu roupão cachemire e calça social improvisadamente combinados, mas presente. Ela é muito talentosa, comentou ele em voz baixa, observando Sofia recitar suas 2 linhas com perfeição adorável. Vanessa apenas assentiu, ainda processando a sequência improvável de eventos que a trouxera até ali. Após a confrontação no jardim, Eric havia insistido não apenas que ela fosse liberada para assistir à apresentação da filha, mas que ele mesmo a levaria em seu carro. No trajeto silencioso, ele parecera perdido em pensamentos profundos, ocasionalmente lançando olhares curiosos para a mulher que, horas antes, era apenas mais uma funcionária invisível em sua propriedade. Quando os aplausos finais ecoaram pelo auditório e as crianças fizeram suas reverências desajeitadas, Sofia correu diretamente para os braços da mãe. Você veio! Eu sabia que você viria! Exclamou, enterrando o rostinho pintado de branco e amarelo no pescoço de Vanessa. Eu jamais perderia. Meu amor, respondeu Vanessa, apertando-a como se pudesse compensar todas as outras vezes em que o trabalho a impedira de estar presente. Foi apenas então que Sofia notou o homem alto ao lado de sua mãe. Você é o homem da casa grande? Perguntou com a franqueza desconcertante típica da infância. Eric, visivelmente desconfortável com a atenção da criança, inclinou-se ligeiramente. Sim, meu nome é Eric. Você tem muitos livros. Mamãe me conta histórias deles. Sofia confidenciou, antes que Vanessa pudesse intervir. Mas é segredo. Um rubor intenso coloriu as faces de Vanessa. Sofia, nós conversamos sobre isso. Para sua surpresa, Eric sorriu, um sorriso genuíno que transformou seu rosto normalmente austero. Os livros existem para serem lidos, disse ele simplesmente. Qual foi sua história favorita até agora? Enquanto Sofia lançava-se em uma explicação entusiasmada sobre um livro de fábulas africanas, Vanessa observava, atônita, o homem que sempre parecera tão distante, interagindo com naturalidade com sua filha. Era como se uma máscara tivesse caído, revelando algo surpreendentemente humano por baixo. Mais tarde, após deixarem Sofia com Dona Zilda, para que Vanessa pudesse retornar à mansão e buscar seus pertences, Eric quebrou o silêncio no carro. Você não está demitida, a menos que queira estar. Vanessa encarou-o, confusa. Mas a senhora Fontana, Patrícia não decide mais nada em minha casa, interrompeu ele, os olhos fixos na estrada. Na verdade, Patrícia não faz mais parte da minha vida. A revelação pairou no ar como uma folha caindo lentamente. O senhor terminou com ela? Por causa do que aconteceu hoje. Eric suspirou, suas mãos apertando levemente o volante. Digamos que hoje apenas abriu meus olhos para algo que provavelmente sempre soube, mas escolhi ignorar. Há certos tipos de comportamento que revelam o caráter de uma pessoa mais claramente que 1000 conversas. Na mansão, um silêncio atípico havia se instalado. Os fornecedores do evento haviam sido dispensados, os arranjos de flores doados a um hospital próximo e os canapés distribuídos entre os funcionários e suas famílias. No quarto de hóspedes que Patrícia costumava usar, não havia mais sinal de sua presença, apenas um vazio eloquente. Recolha seus pertences, mas volte amanhã, disse Eric quando chegaram. Se quiser, é claro. Temos muito o que conversar sobre seu futuro aqui. Meu futuro? Tenho entendido que você é formada em pedagogia? O tom dele era quase formal, como se retornasse a um território conhecido de negociações. Poderíamos explorar possibilidades que melhor utilizem suas qualificações reais.
Vanessa sentiu um turbilhão de emoções contraditórias. Parte dela queria simplesmente pegar suas coisas e nunca mais voltar àquele lugar que havia sido cenário de tanta humilhação. Outra parte, mais pragmática, reconhecia a oportunidade inesperada que se abria. Preciso pensar, respondeu finalmente. Hoje foi. Intenso. Eric assentiu compreensivo. Naturalmente, leve o tempo que precisar. Então acrescentou com uma hesitação incomum em sua voz confiante. E, obrigado. Pelo quê? Por me lembrar de algo importante que eu havia esquecido há muito tempo. Quando Vanessa deixou a mansão naquela noite, carregando uma pequena bolsa com seus pertences, encontrou Maria e José esperando no portão dos fundos. A cozinheira a abraçou com força, sussurrando palavras de orgulho em seu ouvido, enquanto o velho jardineiro apertava sua mão com respeito solene. Você moveu montanhas hoje, menina, disse José, seus olhos úmidos brilhando à luz do poste. Nada será como antes. De fato, nada seria. Na manhã seguinte, enquanto a imprensa especulava sobre o súbito cancelamento do evento de Eric Almeida e o fim de seu relacionamento com Patrícia Fontana, um novo capítulo começava a ser escrito. Um capítulo sobre redenção, dignidade e as inesperadas reviravoltas do destino quando alguém finalmente diz não à desumanidade. As consequências da noite fatídica na mansão Almeida reverberaram como ondas em um lago. 3 semanas depois do incidente, Eric sentava-se na sala de reuniões da Almeida Incorporações, encarando os rostos preocupados de seus 5 principais sócios. O assunto da reunião extraordinária. O comportamento errático do CEO. Francamente, Eric, estamos todos preocupados, declarou Ricardo Mendes, sócio majoritário depois do próprio Eric, ajustando os óculos de armação italiana sobre o nariz aristocrático. Primeiro, o cancelamento inexplicável do evento com o ministro. Depois, o rompimento com Patrícia. E agora essas. Iniciativas sociais? Na grande tela ao fundo, projetavam-se slides de uma apresentação intitulada Reestruturação do Quadro, de funcionários e novas políticas de benefícios da Almeida Incorporações. As mudanças incluíam desde planos de saúde extensivos para todos os níveis hierárquicos até programas de bolsas de estudo para funcionários e seus dependentes. Sem mencionar os rumores sobre sua nova assessora, acrescentou Teresa Viana, diretora financeira, com um olhar incisivo. Uma ex-empregada doméstica? Eric, você tem noção do que isso parece? Eric recostou-se na cadeira, observando o grupo com uma nova clareza. Durante anos, estas eram as pessoas cujas opiniões ele mais valorizava. Agora, pareciam estranhos falando uma língua que ele começava a desaprender. Parece que estou finalmente prestando atenção a um aspecto fundamental do negócio que negligenciamos por tempo demais. O fator humano, respondeu calmamente. Vanessa Silva é pedagoga formada, com especializações relevantes para o projeto piloto de centro comunitário que estamos implementando. Sua contratação é baseada em mérito, não em caridade ou, como vocês parecem sugerir, em algum tipo de colapso mental da minha parte. Centro comunitário? Eduardo Pimentel, o mais velho do grupo, praticamente cuspiu as palavras. Desde quando a Almeida Incorporações virou uma ONG, nossos investidores não colocam dinheiro aqui para bancar seus projetos sociais, Eric. Pelo contrário, Eric deslizou algumas pastas pela mesa. O projeto do centro comunitário integrado ao nosso novo complexo no Morumbi já atraiu 3 investidores internacionais interessados em ESG. A previsão de valorização do empreendimento aumentou 12% desde o anúncio. Um silêncio desconfortável pairou sobre a sala, enquanto os executivos examinavam os números. Isso pode funcionar como estratégia de marketing, concedeu Teresa relutantemente. Mas e quanto aos custos internos? Esses novos benefícios para funcionários vão corroer nossa margem de lucro, ou poderiam reduzir nossa rotatividade de pessoal em 60%, como sugerem os estudos que encomendei, rebateu Eric. O custo de contratar e treinar novos funcionários constantemente é maior do que manter uma equipe estável e motivada. Ricardo inclinou-se para a frente, os olhos fixos em Eric. Vamos ser francos. Isso tudo começou depois daquele incidente com Patrícia, não foi? Ela me ligou, você sabe,
bastante perturbada. Disse que você teve algum tipo de epifania moral súbita. Eric permitiu-se um pequeno sorriso. Epifania é uma boa palavra. Prefiro pensar que finalmente enxerguei algo que estava diante de mim o tempo todo. Nossa empresa não é apenas um mecanismo de gerar lucros, Ricardo. É um ecossistema de pessoas. E por muito tempo ignoramos a saúde desse ecossistema. Poesia. Agora, o que aconteceu com o Eric que conhecíamos? A frustração de Eduardo era palpável. Ele evoluiu, respondeu Eric simplesmente. E espero que nossa empresa também possa evoluir. A reunião continuou por mais 2 horas, com debates acalorados e resistência significativa. Ao final, Eric conseguiu aprovar parte de suas propostas, comprometendo-se a implementar outras gradualmente e a demonstrar o retorno sobre investimento em cada etapa. Quando a sala finalmente esvaziou, apenas Ricardo permaneceu, observando Eric com uma mistura de preocupação e curiosidade. Você realmente acredita nisso tudo, não é? Perguntou o sócio, sem a hostilidade anterior. Não é apenas uma fase ou algo mais pessoal com essa Vanessa? Eric encarou o amigo de longa data. Se você está perguntando se estou romanticamente envolvido com ela, a resposta é não. O que estou é profundamente impactado pelo que ela me fez enxergar sobre mim mesmo e sobre como construímos nosso sucesso. Ricardo suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Olha, você sabe que confio em seu julgamento nos negócios. Sempre confiei. Mas temo que você esteja se deixando levar por algum tipo de culpa de classe, talvez? Não seria o primeiro milionário a ter uma crise existencial. Não é culpa, Ricardo. É clareza. E se isso é uma crise, então talvez mais executivos deveriam tê-la. Mais tarde naquele dia, ao retornar à mansão, Eric encontrou uma atmosfera completamente diferente da que conhecera por anos. Na cozinha, Maria não estava sozinha como de costume. 3 jovens aprendizes trabalhavam sob sua supervisão, parte do novo programa de formação profissional que ele havia implementado. No jardim, José ensinava técnicas de jardinagem sustentável a um pequeno grupo de adolescentes do bairro vizinho. E na antiga sala de leitura, raramente utilizada antes, Vanessa coordenava a transformação do espaço em uma pequena biblioteca comunitária, catalogando livros e planejando horários de funcionamento. Como foi a reunião? Perguntou ela quando Eric parou na porta, observando a transformação do ambiente. Como esperado. Resistência, depois relutante aceitação, pelo menos parcial. Vanessa assentiu, compreensiva. Mudanças nunca são fáceis, especialmente quando abalam fundações que pareciam tão sólidas. Perdi um contrato hoje, confessou Eric, entrando na sala e sentando-se em uma das novas mesas de estudo. Mendonça Investimentos. Eduardo não aprova a nova direção da empresa. Sinto muito. Eu não, respondeu ele, surpreendendo-se com a própria sinceridade. É estranho. Antes perder um contrato desse porte me deixaria furioso, obcecado em recuperá-lo a qualquer custo. Agora, parece, um preço aceitável. Vanessa o estudou por um momento, seu olhar perceptivo captando nuances que poucos notariam. Não é sobre perder ou ganhar mais, é? É sobre escolher os termos em que você quer vencer. Eric sorriu, impressionado mais uma vez com a intuição afiada daquela mulher que, semanas antes, era apenas mais uma sombra anônima em sua casa. Exatamente. E falando em escolhas, tenho uma proposta para você. Vanessa ergueu as sobrancelhas curiosa. Estou ouvindo. A ala leste da propriedade, aquele terreno que não utilizamos. Estive pensando em transformá-lo em algo mais permanente que esta biblioteca improvisada. Que tipo de algo? Os olhos de Eric brilharam com uma empolgação que seus sócios teriam considerado alarmante, mas que, para ele, era a primeira manifestação genuína de propósito em anos. Um centro educacional completo, para trabalhadores domésticos e seus filhos, com cursos profissionalizantes, reforço escolar, orientação jurídica sobre direitos trabalhistas. Ele continuou detalhando a visão, enquanto Vanessa escutava, seus olhos gradualmente se arregalando com a amplitude do projeto. Quando ele finalmente terminou, ela permaneceu em silêncio por alguns instantes. Por quê? Perguntou finalmente.
Por que fazer tudo isso? A pergunta o pegou desprevenido. Eric refletiu por um momento, buscando a resposta mais honesta. Porque pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou construindo algo com significado real. Algo que não é apenas mais um número em uma conta bancária ou outro prédio com meu nome. Algo humano. Vanessa assentiu lentamente, um sorriso cauteloso formando-se em seus lábios. Então, quando começamos? A determinação compartilhada. Naquele momento, selou um pacto silencioso entre dois improváveis aliados, unidos por uma visão de transformação que nenhum deles poderia ter imaginado semanas antes. Enquanto o sol se punha sobre a mansão Almeida, lançando sombras alongadas pelos corredores antes silenciosos e agora cheios de novas possibilidades, algo fundamental havia mudado. Não apenas nos espaços físicos, mas no propósito que os habitava. Os meses seguintes trouxeram transformações surpreendentes, não apenas na mansão Almeida, mas nas vidas de todos envolvidos. Em uma ensolarada manhã de domingo, 4 meses após o incidente que tudo mudara, o jardim da propriedade estava irreconhecível. Mesas coloridas substituíam a austeras decorações. Risadas infantis ecoavam onde antes reinava um silêncio opressor. E uma faixa improvisada anunciava: Feira de Ciências do Centro Comunitário Novos Horizontes. Sofia corria entre as mesas, seu cabelo cacheado adornado com fitas coloridas, explicando orgulhosamente seu projeto sobre o ciclo da água para qualquer adulto disposto a ouvir. Em uma mesa próxima, José demonstrava para um grupo de crianças fascinadas como construir um pequeno sistema de irrigação sustentável usando materiais reciclados. Ela tem seu dom para explicar conceitos complexos, comentou Eric aproximando-se de Vanessa, que observava a filha com evidente orgulho. E a determinação dela é toda do pai, respondeu Vanessa com um toque de melancolia. Teimosa como uma mula quando decide algo. Era raro Vanessa mencionar o pai ausente de Sofia, e Eric sentiu o privilégio da confiança implícita no comentário. Às vezes a teimosia é uma qualidade, observou ele, oferecendo um dos 2 copos de limonada que trazia. Sem ela você provavelmente ainda estaria carregando sacos de lixo em silêncio. Vanessa aceitou a bebida, um sorriso enigmático brincando em seus lábios. E você provavelmente estaria em algum coquetel enfadonho com Patrícia, fingindo que o mundo além dos muros desta mansão não existe. Touché, Eric riu, um som que se tornara mais frequente nos últimos meses. Observaram juntos a movimentação ao redor. O Centro Novos Horizontes havia começado modestamente. Algumas aulas de reforço escolar para filhos de trabalhadores domésticos da região, cursos básicos de qualificação profissional e um espaço seguro para crianças enquanto os pais trabalhavam. Em poucos meses, havia se expandido para incluir orientação jurídica, aulas de informática e até mesmo um pequeno consultório médico que funcionava aos fins de semana com médicos voluntários. O secretário municipal de educação confirmou presença na cerimônia. Do mês que vem, comentou Eric, e aquela rede de supermercados quer discutir um programa de estágio para nossos alunos do curso de atendimento. Impressionante. Como as portas se abrem quando um bilionário famoso está envolvido, observou Vanessa com uma ironia afetuosa. Não, subestime seu próprio impacto, rebateu Eric seriamente. Eu posso ter aberto algumas portas com meu nome. Mas você é quem criou algo digno de atravessar essas portas. Um momento de reconhecimento mútuo passou entre eles, uma apreciação silenciosa da improvável parceria que haviam formado. Não era romance, como muitos fofocavam nos círculos sociais de Eric. Era algo diferente, talvez mais raro, um respeito profundo nascido de circunstâncias extraordinárias e uma visão compartilhada. Mamãe, Sr. Eric, a voz animada de Sofia interrompeu o momento. Venham ver. O projeto do Pedrinho explodiu e tem espuma verde para todo lado. Trocando sorrisos cúmplices, seguiram a menina entusiasmada, até a mesa de projetos científicos, onde um caos colorido e educativo se desenrolava. Mais tarde naquele dia, quando a feira chegava ao fim e os visitantes começavam a se dispersar, Maria aproximou-se de Vanessa na cozinha improvisada ao ar livre. Quem diria, hein? A cozinheira meneou a cabeça,
observando o jardim transformado. Em todos meus anos nesta casa, nunca imaginei ver algo assim. Às vezes ainda parece um sonho, confessou Vanessa, ajudando a organizar as sobras da festa para distribuição entre as famílias participantes. Tenho medo de acordar e descobrir que nada disso aconteceu. Maria apertou carinhosamente o ombro da jovem. É real, menina. Você construiu isso. Com sua coragem, sua dignidade. Não fiz sozinha, protestou Vanessa. Claro que não. Mas foi você quem plantou a semente. Maria lançou um olhar significativo na direção de Eric, que conversava animadamente com José e alguns pais. E você também transformou ele, sabe? De um jeito que talvez nem perceba. Vanessa seguiu o olhar da cozinheira, contemplando a mudança notável em Eric. O homem distante e frio que mal notava os funcionários havia se transformado em alguém presente, engajado, genuinamente interessado nas pessoas ao seu redor. Nas reuniões semanais do centro, ele fazia questão de conhecer cada novo participante pelo nome. Nas aulas ocasionais que ministrava sobre empreendedorismo, compartilhava não apenas conhecimento técnico, mas lições pessoais sobre erros e aprendizados. Acho que nos transformamos mutuamente, respondeu finalmente. E todos nós saímos ganhando com isso. Do outro lado do jardim, Sofia havia convencido Eric a participar de uma roda de dança improvisada. O empresário, ainda visivelmente desconfortável com demonstrações públicas de descontração, seguia os passos desajeitadamente, arrancando risadas deliciadas das crianças. Sabe o que mais me impressiona? Continuou Maria, seguindo a linha de pensamento. Ele poderia ter simplesmente escrito um cheque e terceirizado tudo isso para uma ONG qualquer. Seria mais fácil, mais distante, mas ele escolheu se envolver, sujar as mãos. Acho que ele percebeu que precisava tanto disso quanto qualquer um de nós, refletiu Vanessa. Talvez mais. A observação pairou entre elas como uma verdade recém-descoberta. A transformação de Eric Almeida ia além da filantropia ou da responsabilidade social. Era uma jornada pessoal de reconexão com algo essencialmente humano que havia sido soterrado por anos de privilégio e distanciamento. Quando o sol começou a se pôr, lançando um brilho dourado sobre o jardim, Sofia correu até Vanessa, seus olhos brilhando com a excitação do dia. Mamãe, o Sr. Eric disse que podemos usar a biblioteca grande para meu próximo projeto, aquele sobre as constelações. E ele tem um telescópio de verdade que podemos montar no telhado. Vanessa sorriu, ajoelhando-se para ficar na altura da filha. Isso é maravilhoso, meu amor. Mas lembre-se que não podemos abusar da bondade do Sr. Eric. Não é abuso se eu estou oferecendo. A voz grave de Eric soou atrás delas. Na verdade, tenho uma proposta para vocês duas. Mãe e filha olharam para ele, curiosas. Que tal se... Ele hesitou, subitamente menos confiante que o habitual. Vocês considerassem se mudar para a casa de hóspedes? Seria mais prático para o trabalho no centro, Sofia não precisaria acordar tão cedo para vir aos programas, e aquele apartamento em Itaquera é longe demais para o tanto que você trabalha aqui agora. A proposta pairou no ar como um balão delicado, carregado de implicações não ditas. Não era apenas uma questão logística, era um convite para um novo capítulo, uma redefinição dos limites entre trabalho e vida pessoal, entre empregador e empregada, entre mundos que antes pareciam irreconciliavelmente separados. Eu preciso pensar sobre isso, respondeu Vanessa, genuinamente surpresa. Eric assentiu, respeitando a hesitação. Claro, sem pressão. É apenas uma ideia. Mas todos ali sabiam que era mais que isso. Era um símbolo de como as barreiras sociais podiam ser redesenhadas quando as pessoas escolhiam ver além delas. Naquela noite, enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu sobre a mansão Almeida. Agora, menos uma fortaleza de privilégios e mais um espaço de possibilidades compartilhadas. O futuro parecia se abrir em direções que ninguém poderia ter previsto alguns meses antes. Talvez fosse esse o maior milagre de todos, a capacidade humana de reinventar não apenas espaços físicos, mas os espaços invisíveis entre as pessoas, transformando distância em conexão, indiferença em propósito compartilhado. A antiga ala leste da propriedade Almeida, antes um espaço subutilizado, que servia apenas como extensão decorativa do jardim principal, havia se transformado em um canteiro de obras
nos últimos 2 meses. Plantas arquitetônicas estavam espalhadas sobre mesas improvisadas. Engenheiros e operários circulavam com propósito, e o som de maquinário pesado preenchia o ar antes silencioso. O anfiteatro ficará nesta área, explicava Vanessa, apontando para um espaço circular demarcado no terreno, com capacidade para 200 pessoas, perfeito para palestras, apresentações culturais e formaturas. Ao seu lado, Eduardo Pimentel, o mesmo sócio que meses antes havia questionado agressivamente a sanidade mental de Eric, observava o projeto com uma expressão que oscilava entre ceticismo e relutante interesse. E quem exatamente pagará por essas apresentações culturais? Os trabalhadores domésticos mal podem arcar com as mensalidades dos cursos, mesmo com os subsídios. Na verdade, interveio Eric, aproximando-se com uma pasta de documentos. Já temos parcerias firmadas com 3 fundações culturais e 2 universidades que fornecerão programação regular. E os cursos profissionalizantes são completamente gratuitos para trabalhadores de baixa renda, subsidiados pelos cursos premium que oferecemos para executivos e profissionais liberais. Eduardo ergueu as sobrancelhas, evidentemente surpreso com o planejamento minucioso. Cursos premium? Que tipo de executivo viria estudar aqui? O tipo que valoriza aprendizado genuíno e impacto social, respondeu Eric com um sorriso confiante. Nosso primeiro workshop de liderança humanizada já está com lista de espera. 15 CEOs confirmados, incluindo 3 do setor bancário. Enquanto continuavam a caminhada pelo terreno, Vanessa observava a interação com uma mistura de admiração e divertimento. A habilidade de Eric para traduzir conceitos sociais em linguagem de negócios para seus pares era notável. Uma ponte necessária entre mundos que raramente se comunicavam efetivamente. E esta área será o centro de desenvolvimento infantil, explicou ela, indicando um espaço já parcialmente construído. Atenderemos crianças de 3 a 12 anos com programas educacionais complementares enquanto os pais estão trabalhando ou estudando. A Sofia ajudou a desenhar o playground, acrescentou Eric com evidente orgulho. Como se falasse de uma colaboradora executiva e não de uma criança de 6 anos. Eduardo olhou de Eric para Vanessa, uma compreensão lenta, mas perceptível nascendo em seus olhos. Vocês realmente acreditam nisso, não é? Não é apenas um projeto de relações públicas ou uma fase. Acreditamos, respondeu Vanessa simplesmente, e os números começam a provar que estamos certos, complementou Eric, sempre prático. A valorização dos empreendimentos imobiliários da Almeida no entorno já superou as projeções em 8%, justamente pela associação com o centro. E 3 novos investidores internacionais demonstraram interesse específico em nossos projetos de desenvolvimento urbano integrado. Eduardo assentiu lentamente, processando a informação. Talvez eu tenha sido precipitado em algumas de minhas avaliações anteriores. Era o mais próximo de uma admissão de erro que se poderia esperar de um homem de sua posição, e Eric aceitou o gesto com um aceno compreensivo. Os projetos inovadores sempre enfrentam resistência inicial, Eduardo. É natural. Quando o sócio finalmente partiu, prometendo discutir potenciais colaborações em um futuro próximo, Vanessa e Eric compartilharam um sorriso cúmplice. Outro convertido para a causa, brincou ela. Eduardo sempre segue o dinheiro. A humanidade vem como bônus inesperado para ele. Caminharam em silêncio por alguns minutos, contemplando o projeto que tomava forma à sua frente, não apenas em estruturas físicas, mas em possibilidades humanas concretas. Faz 1 ano hoje, disse Eric subitamente. Vanessa olhou para ele confusa. 1 ano? Desde aquele dia, o dia do saco de lixo, do tapa, da apresentação da Sofia. A compreensão atravessou o rosto de Vanessa como uma onda. Tanto havia acontecido desde então que a data específica havia passado despercebida. É verdade, parece simultaneamente ontem e uma vida inteira atrás. Já parou para pensar em como pequenas decisões podem alterar completamente o curso de nossas vidas? Refletiu Eric, um raro momento filosófico emergindo do empresário pragmático. Se eu não tivesse voltado mais cedo naquele dia, se não estivesse naquele exato local do jardim, se eu tivesse engolido mais uma humilhação em silêncio,
Como tantas outras vezes? Exato. Bifurcações do destino. Vanessa sorriu, sacudindo a cabeça. Não sei se acredito em destino. Prefiro pensar em escolhas. Você escolheu ver além do que era conveniente. Eu escolhi defender minha dignidade, mesmo com medo das consequências. E aqui estamos, concluiu Eric, gesticulando para o projeto ao redor deles, construindo algo que nenhum de nós imaginava há um ano. A conversa foi interrompida pela chegada de Maria, que se aproximou com uma expressão preocupada. Vanessa, querida, acabou de ligar a diretora da escola da Sofia. Parece que ela teve uma pequena queda durante o recreio. Nada grave, mas estão pedindo para alguém buscá-la. O rosto de Vanessa imediatamente se transformou com preocupação materna. Vou agora mesmo. Você pode avisar a equipe de decoração que a reunião será adiada? Eu levo você, ofereceu Eric imediatamente. Meu carro está mais perto, e o motorista pode nos levar mais rápido que um táxi. 10 minutos depois estavam a caminho da escola. No banco traseiro do luxuoso sedã, Vanessa tentava disfarçar a ansiedade materna, enquanto Eric discretamente enviava mensagens, reorganizando sua agenda para o restante do dia. Você não precisava vir junto, disse ela, percebendo os compromissos que ele estava adiando. Tenho certeza que não é nada sério. Eu sei, mas quero ir, respondeu ele simplesmente. Então, após uma pausa. Além disso, prometi mostrar a Sofia como funcionam as constelações no hemisfério sul. Tenho um aplicativo novo no tablet que acho que ela vai adorar. Vanessa observou o homem ao seu lado com uma nova percepção. Em algum momento nos últimos meses, sem que ninguém planejasse ou anunciasse formalmente, Eric havia se tornado uma presença constante na vida de Sofia. Não como uma figura paterna. A menina tinha perfeita consciência de que seu pai biológico existia em algum lugar, mesmo tendo escolhido não participar de sua vida, mas como algo igualmente valioso. Um adulto que genuinamente se importava, que via seu potencial, que a tratava com respeito e afeto. E talvez, pensou Vanessa, enquanto o carro serpenteava pelo tráfego de São Paulo, essa fosse a transformação mais profunda de todas. A capacidade recém-descoberta de Eric de formar conexões genuínas, de ver valor nas pessoas além de sua utilidade imediata ou posição social. Uma humanidade recuperada que, ironicamente, havia sido despertada por um ato de dignidade nascido da humilhação. No que está pensando? Perguntou Eric, notando sua expressão contemplativa. Vanessa sorriu, optando por uma verdade mais simples que seus pensamentos complexos, em como a vida é surpreendente. E enquanto estou grata por Sofia ter você em sua vida agora. O que ela não disse, mas ambos compreendiam silenciosamente, era que a gratidão era mútua, que Eric também havia recebido um presente inestimável naquela improvável amizade. A oportunidade de redescobrir partes de si mesmo há muito esquecidas nos corredores de mármore de seu império financeiro. Quando chegaram à escola, Sofia já esperava na enfermaria. Um pequeno curativo no joelho e uma história animada sobre como havia tentado salvar um gatinho imaginário do topo do escorregador. Seu rostinho iluminou-se ao ver não apenas a mãe, mas também Eric, que logo estava bombardeando-o com perguntas sobre o aplicativo de constelações que ele havia mencionado em sua última visita. Observando a interação, a enfermeira inclinou-se para Vanessa com um sorriso cúmplice. Seu marido é ótimo com ela. Muitos pais mal têm paciência para essas histórias elaboradas. Vanessa abriu a boca para corrigir o equívoco, mas hesitou. A explicação completa sobre empregadas domésticas, confrontos, transformações pessoais e centros comunitários seria longa demais e, de certo modo, insuficiente para capturar a complexidade do que haviam construído juntos. Ele tem um jeito especial com ela, respondeu simplesmente, aceitando o formulário de ocorrência que precisava assinar. No caminho de volta, com Sofia adormecida entre eles no banco traseiro, exausta pela aventura do dia, Vanessa encontrou o olhar de Eric no reflexo da janela. Um entendimento silencioso passou entre eles. A compreensão de que estavam construindo algo que transcendia rótulos convencionais. Não era apenas um projeto social, ou uma parceria profissional, ou mesmo uma amizade típica. Era uma nova forma de família, definida não por sangue ou convenção social,
mas por escolhas diárias de respeito, propósito compartilhado e a coragem de ver além das barreiras invisíveis que separam vidas humanas. A casa de hóspedes da propriedade Almeida havia se transformado ao longo dos meses. O que antes era um espaço elegante, mas impessoal, destinado a visitantes ocasionais, agora transbordava vida. Desenhos infantis decoravam a geladeira. Livros escolares dividiam espaço com revistas de arquitetura nas estantes e brinquedos coloridos conviviam harmoniosamente com móveis sofisticados. Tudo pronto para amanhã? Perguntou Maria, colocando uma travessa de bolinhos de chuva recém-feitos sobre a mesa da cozinha, onde Vanessa revisava documentos para a cerimônia de inauguração oficial do Centro Novos Horizontes. Quase, respondeu Vanessa, afastando uma mecha de cabelo do rosto com um gesto cansado. Ainda preciso finalizar o roteiro da cerimônia e confirmar os últimos detalhes com o buffet. Maria observou a jovem com olhos maternais perspicazes. Você precisa descansar. Está se cobrando demais. Não posso. É muito importante que tudo saia perfeito. Teremos autoridades, imprensa, potenciais patrocinadores, e tudo já está encaminhado. Graças ao seu trabalho dos últimos meses, interrompeu Maria gentilmente, servindo uma xícara de chá de camomila. Agora tome isso e respire. Sofia já perguntou 3 vezes hoje se a mamãe vai ler uma história antes de dormir. A menção à filha fez Vanessa sorrir, apesar do cansaço. As últimas semanas haviam sido uma maratona de preparativos para a inauguração formal do centro. Agora uma estrutura impressionante com salas de aula, espaço cultural, biblioteca comunitária e um playground projetado com a consultoria entusiasmada de Sofia. Você está certa, concedeu, fechando a pasta de documentos. Vou terminar isso amanhã cedo. Quando Maria se retirou, Vanessa permitiu-se um momento de reflexão silenciosa. A mudança para a casa de hóspedes, inicialmente planejada como temporária, havia gradualmente adquirido ares de permanência. Sofia frequentava agora uma escola particular próxima, graças a uma bolsa de estudos completa, que Vanessa suspeitava fortemente ter sido arranjada por Eric, embora ele negasse. O centro comunitário havia crescido além das expectativas iniciais, atraindo a atenção da mídia e até mesmo o interesse de políticos locais. E então havia Eric, sua transformação de empresário distante para filantropo. Engajado, havia surpreendido o círculo social e empresarial de São Paulo. Rumores circulavam, alguns românticos, sugerindo um relacionamento entre ele e Vanessa. Outros mais cínicos, falando em crise de meia-idade ou estratégia elaborada de marketing. A verdade, como sempre, era mais complexa e mais simples simultaneamente. O vínculo que haviam desenvolvido transcendia categorias convencionais. Não era romance, embora houvesse um inegável carinho mútuo. Não era apenas amizade, embora a confiança e o respeito fossem fundamentais. Era a parceria forjada em circunstâncias extraordinárias, unida por um propósito compartilhado e um entendimento profundo das fragilidades e forças um do outro. Mãe, a voz sonolenta de Sofia interrompeu seus pensamentos. A menina estava na porta da cozinha, abraçada ao urso de pelúcia que ganhara de Eric no último Natal. O tio Eric disse que vai ter fogos de artifício amanhã na festa? Não exatamente fogos, querida. Serão luzes especiais no jardim, como aquelas que vimos naquele show no parque, lembra? Sofia assentiu esfregando os olhinhos. Ele prometeu que eu posso ajudar a ligar as luzes, e tenho certeza que vai cumprir a promessa. Agora, que tal aquela história antes de dormir? Mais tarde, após Sofia finalmente adormecer em meio a uma história sobre estrelas e desejos, Vanessa encontrou Eric na varanda da casa principal. Ele observava o centro iluminado à distância, uma taça de vinho tinto na mão e uma expressão contemplativa no rosto. Preocupado com amanhã, perguntou ela, juntando-se a ele na contemplação noturna. Curiosamente, não. Ele ofereceu uma taça para ela, que aceitou com um sorriso agradecido. Estou apenas absorvendo. Sabe aqueles momentos em que você para e pensa, como chegamos aqui? Conheço bem. Ela riu suavemente. Tenho pelo menos um desses por dia. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apreciando a brisa fresca da noite e a visão do projeto que haviam construído juntos. Recebi uma ligação de Ricardo hoje, disse Eric finalmente.
Parece que a Mendonça Investimentos quer retomar as negociações. Eduardo aparentemente ficou impressionado com os resultados preliminares do centro. Aquele mesmo Eduardo que te chamou de lunático. O próprio. Aparentemente, a lunática ideia de responsabilidade social corporativa não é tão lunática quando começa a gerar retorno positivo de imagem e atrair investidores internacionais. Vanessa sorriu. Um sorriso que misturava satisfação e uma ponta de ironia. Então os números finalmente convenceram, onde a humanidade não conseguiu? Você conhece o tipo. Para homens como Eduardo, o impacto social só importa quando pode ser traduzido em gráficos ascendentes. Eric deu de ombros, sem o cinismo que teria acompanhado um comentário similar um ano antes. Mas se é isso que precisamos para trazer mais recursos para o projeto, aceitarei seus investimentos com um sorriso. Pragmático como sempre, aprendendo a usar o sistema para mudá-lo por dentro. Uma lição que aprendi com certa pedagoga teimosa. O comentário arrancou uma risada genuína de Vanessa. E o que mais Ricardo queria? Duvido que tenha ligado apenas para falar de Eduardo. Eric hesitou brevemente, girando a taça entre os dedos. Ele mencionou que recebeu uma ligação de Patrícia. O nome caiu entre eles como uma pedra em águas calmas, criando ondulações de memórias desconfortáveis. Vanessa manteve a expressão neutra. É o que ela queria. Aparentemente ela está organizando um evento beneficente e queria estender um ramo de oliveira. Nas palavras dela, convidando-me como convidado de honra. E você vai? Eric encontrou o olhar de Vanessa, uma certeza tranquila em seus olhos. Não. Algumas pontes, uma vez queimadas, não devem ser reconstruídas. Não porque guardamos rancor, mas porque reconhecemos que levavam a destinos que não queremos mais visitar. A resposta, com sua clareza filosófica inesperada, provocou um sorriso genuíno em Vanessa. Quem diria que o temido Eric Almeida se tornaria tão sábio? Tive bons professores, respondeu ele simplesmente, erguendo a taça em um brinde silencioso que englobava tudo que haviam construído juntos. A noite avançava serena sobre a propriedade Almeida, agora não mais uma fortaleza isolada de privilégios, mas um ecossistema vibrante, onde vidas de diferentes origens se entrelaçavam com propósito. Amanhã, oficializariam perante o mundo o que já sabiam em seus corações, que a verdadeira transformação social começa quando reconhecemos a humanidade uns dos outros, além das barreiras artificiais de status e circunstância. E talvez, pensou Vanessa, enquanto contemplava as estrelas ao lado do homem, que um dia fora seu patrão, e agora era algo muito mais significativo. Essa fosse a maior revolução possível. Não aquela que derruba estruturas com violência, mas a que as transforma de dentro para fora, com a força persistente e inabalável da dignidade humana reconhecida e honrada. O grande dia finalmente chegou. O Centro Comunitário Novos Horizontes resplandecia sob o sol da tarde, decorado com faixas coloridas e arranjos de flores cultivadas no próprio jardim comunitário. Centenas de pessoas circulavam pelos espaços recém-inaugurados, desde autoridades municipais e empresários, influentes até as famílias dos primeiros alunos dos cursos profissionalizantes. No palco principal do anfiteatro ao ar livre, Eric Almeida ajustava o microfone, preparando-se para seu discurso de abertura, vestido com um terno impecável, mas sem gravata, uma concessão ao ambiente mais acolhedor que desejavam criar. Ele parecia simultaneamente o poderoso empresário conhecido nos círculos financeiros e algo novo, algo transformado. Nervoso? Perguntou Vanessa, aproximando-se discretamente, enquanto os convidados tomavam seus lugares nas cadeiras dispostas em semicírculo. Curiosamente, sim, admitiu ele, um sorriso autoconsciente brincando em seus lábios. Já fiz discursos para presidentes e reis. Por que este me deixaria ansioso? Porque desta vez é pessoal, respondeu ela simplesmente. Não é sobre números ou negócios, é sobre pessoas, sobre valores. Eric assentiu, reconhecendo a verdade em suas palavras. Sofia está pronta para sua participação, ansiosa e empolgada. José precisou convencê-la a não mudar seu vestido pela quinta vez. Riu Vanessa. Ela disse que precisa estar perfeita, porque hoje é um dia histórico.
Comentário arrancou um sorriso genuíno de Eric. Ela não está errada. Uma discreta indicação do cerimonialista sinalizou que era hora de começar. Vanessa apertou levemente o braço de Eric, em um gesto de apoio, antes de tomar seu lugar na primeira fileira, ao lado de Sofia, Maria e José. Eric caminhou até o centro do palco, observando a multidão diversificada à sua frente. Jornalistas posicionavam câmeras, empresários verificavam discretamente seus celulares e famílias simples olhavam com uma mistura de curiosidade e esperança. Um microcosmo do Brasil, reunido em um espaço que, um ano atrás, era apenas um terreno subutilizado em sua propriedade. Boa tarde a todos, começou ele, sua voz clara e firme ecoando pelo anfiteatro. Tradicional seria iniciar agradecendo às autoridades presentes, aos investidores, aos parceiros corporativos. E sim, somos profundamente gratos a todos que acreditaram nesta visão e contribuíram para torná-la realidade. Ele fez uma pausa deliberada, seus olhos encontrando momentaneamente os de Vanessa. Mas hoje quero começar diferente. Quero começar agradecendo a uma pessoa que teve a coragem de me mostrar que eu estava cego, que em um momento de extraordinária dignidade pessoal, ousou erguer-se contra a injustiça, mesmo quando tudo parecia estar contra ela. Um murmúrio percorreu a plateia. Nos círculos empresariais, todos conheciam a história da empregada que mudou Eric Almeida. Embora versões distorcidas e romantizadas circulassem como lendas urbanas. O Centro Novos Horizontes não nasceu de uma estratégia corporativa ou de um plano de marketing. Nasceu de um momento de verdade humana. Um momento em que percebi que havia construído muros não apenas ao redor de minha propriedade, mas ao redor de minha própria humanidade. Na primeira fileira, Sofia cutucou a mãe, sussurrando algo que fez Vanessa sorrir e balançar a cabeça. José discretamente enxugou uma lágrima teimosa, enquanto Maria apertava sua mão enrugada em um gesto de compreensão compartilhada. Este centro representa muito mais que salas de aula, muito mais que cursos profissionalizantes, ou um espaço cultural. Representa uma visão de sociedade onde a dignidade humana não é um privilégio, mas um direito fundamental, onde ninguém é invisível, onde todos têm valor além de sua função econômica ou posição social. Enquanto Eric continuava seu discurso, Vanessa notou uma movimentação discreta na entrada do anfiteatro. Uma figura elegante observava a cerimônia de longe, parcialmente obscurecida por grandes óculos escuros. Patrícia Fontana. Por um momento, Vanessa sentiu uma onda de emoções contraditórias, desde o eco distante da humilhação até uma estranha compaixão pela mulher que, indiretamente, havia catalisado tantas mudanças positivas. Mas não havia mais espaço para ressentimentos nesta nova vida que construíam. Com um leve aceno de reconhecimento, Vanessa voltou sua atenção ao palco, onde Eric agora convidava Sofia para juntar-se a ele. A menina, radiante em seu vestido azul celeste, cuidadosamente escolhido, subiu ao palco com a confiança surpreendente de uma criança que sabe ser profundamente amada e valorizada. E agora, anunciou Eric, colocando um braço protetor ao redor dos pequenos ombros de Sofia, tenho a honra de apresentar nossa diretora artística júnior, responsável pelo conceito do nosso playground educativo e consultora oficial em assuntos de diversão. Uma onda de risadas carinhosas percorreu a plateia, enquanto Sofia, com dignidade cômica, aceitava o microfone. Bem-vindos ao nosso centro, declarou ela com a sinceridade desarmante das crianças. Aqui todo mundo pode aprender, brincar e ser feliz, mesmo os adultos. Então, inclinando-se conspiratoriamente para o microfone, acrescentou: especialmente os adultos como o tio Eric, que esqueceram como se brinca. A plateia explodiu em risadas e aplausos. No rosto de Eric, habitualmente controlado em eventos públicos, surgiu um sorriso genuíno que alcançava seus olhos. O tipo de sorriso que, um ano atrás, seus funcionários iam considerado impossível. Quando Sofia terminou seu charmoso discurso improvisado sobre a importância dos escorregadores e da imaginação, Vanessa foi convidada a juntar-se a eles no palco. O trio formava uma imagem poderosa, não a de uma família tradicional, mas de uma aliança baseada em respeito mútuo, propósito compartilhado
e uma segunda chance em humanidade para todos os envolvidos. O Centro Novos Horizontes está oficialmente inaugurado, declarou Vanessa. Sua voz firme, carregando a autoridade tranquila de quem conheceu tanto a adversidade quanto a dignidade. Que seja um espaço de transformação, não apenas para aqueles que aqui estudarão, mas para todos nós que participamos desta jornada. Enquanto a plateia se levantava em uma ovação entusiasmada, Vanessa notou que Patrícia havia desaparecido da entrada. Talvez ela também estivesse seguindo seu próprio caminho de transformação, à sua maneira. Talvez a verdadeira lição de toda esta jornada fosse que ninguém está além da possibilidade de mudança, quando confrontado com a verdade essencial da dignidade humana. Mais tarde, após os discursos oficiais e o corte simbólico da fita, os convidados circulavam pelo centro, admirando as instalações e conversando com os primeiros beneficiários dos programas. Em um canto tranquilo do jardim, longe dos fotógrafos e das autoridades, Eric encontrou Vanessa observando Sofia, que mostrava orgulhosamente seu playground projetado para um grupo de crianças vizinhas. Então, ele disse, parando ao seu lado, conseguimos, ela concordou. Um sorriso sereno em seu rosto. Embora eu nunca tenha imaginado que conseguir significaria tudo isso, nem eu, mas agora não consigo imaginar um desfecho diferente. Um momento de silêncio confortável pairou entre eles, o tipo de silêncio possível apenas entre pessoas que compartilharam transformações profundas. Sabe, o que mais me impressiona? Refletiu Vanessa, observando a diversidade de pessoas reunidas no espaço que haviam criado juntos. Como um único momento de coragem pode desencadear tantas mudanças, como uma decisão de dignidade pode criar ondas que afetam centenas de vidas. Eric assentiu pensativamente. É assustador pensar em como poderia ter sido diferente. Se eu não tivesse voltado mais cedo naquele dia, se não tivesse testemunhado aquela cena, ou se eu tivesse simplesmente abaixado a cabeça mais uma vez, completou Vanessa. Mas não abaixou. E aqui estamos. Naquele momento, Sofia correu até eles, seguida por José e Maria, que carregavam uma pequena caixa embrulhada em papel colorido. Temos uma surpresa, anunciou a menina saltitando de empolgação. Para comemorar o dia histórico. José estendeu a caixa para Vanessa, um sorriso tímido em seu rosto enrugado. Foi ideia da Sofia. Nós apenas ajudamos. Vanessa abriu cuidadosamente o embrulho, revelando uma placa de madeira entalhada à mão. Nela, em letras delicadas, lia-se: Dignidade não tem preço. Para todos que ousam defender seu valor. Para pendurar na entrada do centro, explicou Sofia orgulhosamente. Para todo mundo lembrar como tudo começou. Os olhos de Vanessa marejaram enquanto passava os dedos pelas letras entalhadas. Não era apenas uma placa. Era um testamento de como pequenos atos de coragem podem transformar realidades inteiras. De como a dignidade, uma vez reconhecida e honrada, tem o poder de reconstruir não apenas espaços físicos, mas o tecido invisível das relações humanas. É perfeito, sussurrou ela, abraçando a filha. Enquanto o sol começava a se pôr sobre o Centro Novos Horizontes, banhando o espaço com uma luz dourada que parecia simbolizar promessa e renovação, algo extraordinário pairava no ar. A sensação quase palpável de vidas entrelaçadas por escolhas corajosas, de pontes construídas sobre abismos sociais que pareciam intransponíveis, e da reafirmação silenciosa mas poderosa de uma verdade fundamental: que a verdadeira riqueza está na dignidade com que tratamos uns aos outros, independente das circunstâncias externas que nos separam. 18 meses após a inauguração oficial do Centro Novos Horizontes, a antiga mansão Almeida havia se transformado de maneiras que ninguém poderia prever. O imponente portão de ferro, antes perpetuamente fechado, permanecia aberto durante o dia, permitindo livre acesso ao centro comunitário, que agora ocupava 2/3 da propriedade. Apenas a casa principal e a casa de hóspedes mantinham-se como espaços privados, embora mesmo estes estivessem quase irreconhecíveis em sua atmosfera. Na varanda da casa principal, Eric analisava documentos, enquanto ocasionalmente erguia os olhos para observar as atividades no jardim. Uma classe de yoga para idosos ocupava o gramado sob a sombra das mangueiras centenárias. Próximo ao chafariz,
um grupo de adolescentes ensaiava uma peça teatral sob orientação de um diretor voluntário. Nos limites da propriedade, uma pequena feira de produtos orgânicos cultivados na horta comunitária atraía vizinhos e visitantes. Perdido em pensamentos novamente, a voz de Vanessa interrompeu sua contemplação. Ela carregava uma bandeja com chá gelado e biscoitos recém-assados por Maria. Apenas admirando o que construímos, respondeu ele, afastando os documentos para dar espaço à bandeja. O contraste com o que era antes, Vanessa assentiu, compreendendo a profundidade não expressa daquele comentário. Sentou-se na cadeira ao lado dele, servindo o chá em copos altos. Recebi um e-mail da universidade hoje, comentou, uma nota de excitação mal contida em sua voz. Meu projeto de pesquisa sobre educação inclusiva foi aprovado. Vou poder implementá-lo aqui no centro como estudo de caso para meu doutorado. Isso é maravilhoso. Eric sorriu genuinamente, o orgulho evidente em seus olhos. Sabia que aprovariam. A proposta estava impecável. Após retornar aos estudos acadêmicos com o apoio integral de Eric, Vanessa havia se tornado não apenas coordenadora pedagógica do centro, mas uma voz emergente no campo da educação transformadora. Seu artigo sobre o modelo desenvolvido nos Novos Horizontes havia sido publicado em uma respeitada revista educacional, e convites para palestras começavam a chegar com frequência crescente. A reitora mencionou a possibilidade de transformarmos o centro em um campo oficial de estágio para estudantes de pedagogia, acrescentou ela, os olhos brilhando com possibilidades futuras. Imagina o impacto de formar uma nova geração de educadores com essa visão integrada. Eric observava-a com admiração silenciosa. A mulher à sua frente havia florescido de maneiras extraordinárias, revelando talentos e uma força interior que as circunstâncias anteriores haviam obscurecido, mas nunca conseguido suprimir completamente. Por falar em impacto, disse ele, indicando os documentos que estivera analisando, o relatório financeiro do último trimestre chegou. As doações aumentaram 40% após aquela reportagem na Folha, e 3 novas empresas querem estabelecer parcerias para programas de estágio remunerado. E os sócios? Ainda resistentes? Surpreendentemente não. Eduardo até mencionou expandir o modelo para nosso próximo empreendimento no Rio. Parece que números positivos têm um efeito notável em converter céticos. Ambos riram, compartilhando a ironia de como o mundo corporativo, que inicialmente resistira tanto à transformação de Eric, agora celebrava-o como um visionário em negócios socialmente responsáveis. A nova tendência do mercado. O som de passos apressados interrompeu a conversa. Sofia, agora com quase 7 anos, corria em sua direção, seguida por José, que caminhava em ritmo mais comedido, apoiado em uma bengala nova que combinava com seu impecável chapéu de palha. Mamãe! Tio Eric! O espetáculo está pronto, anunciou a menina, seus olhos faiscando de entusiasmo. Precisamos que vocês venham ver o ensaio geral antes da apresentação de sábado. O talento dessas crianças é impressionante, acrescentou José, orgulhoso de seu papel como consultor cenográfico da produção teatral do centro. A pequena Mariana tem um futuro brilhante nos palcos. Mariana? Indagou Eric, erguendo uma sobrancelha. A filha da Helena, nossa nova assistente administrativa? A mesma, confirmou José. Quem diria que aquela menina tímida que mal falava quando chegou aqui se tornaria nossa estrela principal? Histórias como a de Mariana eram cada vez mais comuns. Filhos de funcionários que encontravam oportunidades de desenvolvimento, pais que retomavam os estudos, enquanto os filhos participavam das atividades do centro. Famílias inteiras transformadas pela combinação de acesso educacional, apoio comunitário e, fundamentalmente, pelo respeito à sua dignidade inerente. Estamos indo, prometeu Vanessa, guardando os documentos enquanto Sofia puxava impacientemente sua mão. Só vou chamar a Maria. Ela nunca nos perdoaria se perdesse o ensaio geral. Enquanto caminhavam juntos pelo jardim em direção ao anfiteatro, Eric refletiu sobre a extraordinária jornada dos últimos 2 anos. Sua vida anterior parecia agora um sonho distante. A existência isolada em sua fortaleza de privilégios, a indiferença calculada para com aqueles que considerava abaixo de sua posição social, o relacionamento frio e conveniente com Patrícia.
No que está pensando? Perguntou Vanessa, notando sua expressão contemplativa. Em como somos moldados por nossas escolhas, respondeu ele. E como uma única decisão pode alterar completamente o curso de uma vida. Ou de muitas vidas, acrescentou ela, observando Sofia correr à frente deles, completamente à vontade, neste espaço que era simultaneamente um lar e um centro comunitário, um lugar onde as barreiras tradicionais entre privado e público, entre privilégio e acesso, haviam sido reimaginadas. No anfiteatro, decorado com desenhos coloridos e cenários simples, mas criativos, crianças de diversas idades e origens sociais ensaiavam uma adaptação de uma lê, na indígena sobre cooperação e respeito pela natureza. Maria já estava lá, organizando os figurinos com a mesma dedicação que antes reservava apenas para os banquetes da mansão. Sentados na primeira fileira, Jack e Vanessa assistiram ao ensaio, ocasionalmente trocando olhares de apreciação ou surpresa diante do talento natural das crianças. Sofia, em seu papel de narradora, conduzia a história com uma confiança surpreendente para sua idade, sem dúvida inspirada pela mãe, que agora ocupava espaços acadêmicos e educacionais com crescente autoridade. Sabe o que mais me impressiona? Comentou Eric em voz baixa, enquanto as crianças preparavam a cena final. Como tudo isso começou com algo tão simples, um momento de dignidade afirmada, um ato de ver realmente o outro. Vanessa assentiu, compreendendo a profundidade daquela observação aparentemente simples. Às vezes penso que é só isso que qualquer um de nós realmente quer. Ser visto, ser reconhecido como humano, além de nossa utilidade ou posição. Quando o ensaio terminou, em meio a aplausos entusiasmados dos adultos presentes, Sofia correu para abraçar a mãe, seus olhos brilhando com o prazer do reconhecimento. Você viu, mamãe? Eu não esqueci nenhuma fala. Vi, meu amor. Você estava incrível. Mais tarde, quando o céu já começava a exibir as primeiras estrelas, um pequeno grupo reuniu-se na varanda da casa principal para um jantar simples preparado por Maria. José contava histórias de sua juventude para uma plateia atenta de crianças, enquanto alguns professores voluntários discutiam planos para o semestre seguinte. Parece um sonho, não é? Comentou Maria, sentando-se ao lado de Vanessa enquanto observavam a cena. Se alguém me dissesse há 2 anos que esta casa se transformaria nisso, eu não acreditaria também, completou Vanessa, sorrindo ao ver Sofia demonstrando para Eric como fazer uma trança no cabelo de uma boneca, uma habilidade que o ex-executivo frio aprendia com surpreendente concentração. Sabe o que ele me disse outro dia? Continuou Maria, indicando Eric com um gesto discreto, que antes de tudo isso, ele nunca havia se sentido realmente em casa nesta mansão, que era apenas um lugar onde dormia entre reuniões. Vanessa assentiu, compreendendo profundamente. Às vezes, as maiores prisões são aquelas que construímos ao nosso redor, não é? Os muros que erguemos para nos proteger acabam nos isolando do que realmente importa. A noite avançava serena, pontilhada por conversas significativas e risos espontâneos. Este novo microcosmo que haviam criado não era perfeito. Ainda enfrentavam resistências, limitações de recursos, ocasionais conflitos internos. Mas era autêntico em sua tentativa de construir pontes sobre abismos sociais que pareciam intransponíveis, de honrar a dignidade inerente de cada pessoa que cruzava seus portões. Quando finalmente todos se retiraram e apenas Eric e Vanessa permaneciam na varanda, contemplando as luzes da cidade ao longe, um confortável silêncio se estabeleceu entre eles. Amanhã tenho uma reunião com aquela escola em Paraisópolis, comentou Vanessa finalmente. Eles querem adaptar nosso modelo para a realidade local. Precisa de alguém para te acompanhar? Posso reorganizar minha agenda. Ela sorriu, tocada pela oferta genuína. Não é necessário. Sofia tem aquela excursão escolar, lembra? Acho importante que ela tenha pelo menos um de nós presente. Eric assentiu compreensivo. Ao longo dos meses, haviam desenvolvido uma parceria que transcendia categorias convencionais. Não era romance, embora houvesse indubitável afeto. Não era apenas amizade, embora o respeito mútuo fosse sua fundação. Não era um arranjo familiar tradicional, embora funcionasse como uma espécie de família reinventada. O que construímos aqui, disse ele, contemplando não apenas o espaço físico, mas a teia de relações e possibilidades que haviam criado juntos,
É maior do que qualquer um de nós poderia ter imaginado. E ainda está apenas começando, acrescentou Vanessa, uma certeza tranquila em sua voz. Cada vida transformada aqui se torna um agente de mudança em outros espaços. Como para confirmar suas palavras, uma estrela cadente cortou o céu noturno sobre São Paulo. Um breve e luminoso lembrete de como pequenos momentos de luz podem iluminar a vastidão da escuridão. Para o futuro, disse Eric, erguendo simbolicamente sua xícara de chá já vazia. Para a dignidade, respondeu Vanessa, completando o brinde silencioso. Em algum lugar na mansão, Sofia dormia tranquilamente, sonhando talvez com mundos mágicos ou com o papel que desempenharia no espetáculo de sábado. José repousava em seu novo quarto confortável, livre das dores nas articulações, graças ao tratamento que agora podia receber. Maria organizava mentalmente o cardápio nutritivo que prepararia para as crianças do centro no dia seguinte. E no jardim, que antes servia apenas como cenário para eventos sociais ostensivos, plantas cuidadosamente cultivadas cresciam silenciosamente, suas raízes entrelaçando-se sob a superfície. Um testemunho vivo de como conexões invisíveis sustentam transformações visíveis, de como um único ato de dignidade pode florescer em um ecossistema inteiro de mudança. A verdadeira riqueza, afinal, não está no que acumulamos, mas na dignidade com que tratamos outros seres humanos e no impacto positivo que criamos em suas vidas. Uma lição que havia transformado não apenas uma mansão em São Paulo, mas os corações e mentes de todos que participavam desta jornada contínua de redescobrimento humano. Or be caught out alone. The spirit moves me. Shade, guide me. My prayers are answered. I accept. Yes, indeed. They're very aggro Shade and direct. As it please you. What you say? Yes. oh my gosh. Oh my gosh. Triple homicide. Oh my The gosh. spirit moves me. Yeah, get his ass. Yeah. 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 Quadruple homicide. About damn time. Get rid of that. So say the spirits. Period. Radiant has fortified its structures. Mana for all, enjoy, my friends. I need like a freaking glimmer cake too. The enemy's middle tower has been destroyed. Double damage. As you wish. Maybe it's because I haven't taunted at all this game. A sign from the spirits. I hear. I'm under attack. Hold. Ah! I fight. My bad for thinking that there would just be one hero there. My bad, truthfully. Pizza slice is so big. I went to the doctor's today. You guys proud of me? Your bottom tower is under siege. Dire's structures have been fortified. Radiant has fortified its structures. Your bottom tower is being attacked. My soul's like dead. I was gonna steal that shit. Of course. Your bottom tower is under siege. So say the spirits. The spirit Your moves bottom me. tower has been destroyed. Find you.
Murder spree. Ah! Double kill. Pardon my quills. I thought we were gonna turn it around by me catching the Weaver. Your bottom tower is under attack. Oh, he's up there. I'm just out here feeding. Your middle tower is under siege. Back into it. Your middle tower is under attack. You are heard. Your middle tower has been destroyed. As it please you. I accept your guidance. What? Strength born anew. I Greedy go. ass Earthshaker, dude. Granted. Roshan has been killed by the Radiant. Womp womp. Protege! Curses. How are you, friend? Shades, guide me. As you wish. As the shades direct. And talks for a spot. Let's Hear go. and obey. Are you already packing? I guess most of your stuff packed up. I go. Yes. Oh. Oh, where the fuck did I go? Where did I go? Your top tower is under siege. Yeah, baby! Your top tower is being attacked. Yes. Oh no. I participated! For the Alpha. Granted. I hear and obey. Beat you like a drum. Most of my stuff is already in boxes because I never unpacked fully, really my clothes in bags. I recommend if you have your clothes hung up, you just take them in the hanger and then you just put them in a trash bag. I accept. And then you can just hang them up when you go. The star! Oh! Strength born anew. So say the spirits. Hex breaks, do I go that because of Bristle? Or is my... Shades, guide me. Yeah, right? Hmm. It would be stupid not to. As it please you. Of course. I hear.
may go. Not ready. As you wish. As it please you. Granted. Yes. I hear and obey. Stop! I'm under attack! Okay, that was a little excessive. Yeah! Give it to me! Certainly. Spirit guide, I might give you a call. The spirit moves me.